Boa tarde a você. Eu decidi gravar esse vídeo depois que eu tive uma conversa, um debate na verdade, no Paltalk com algumas pessoas. Estávamos lá em torno de 5 ou 6 pessoas discutindo este assunto que eu vou expor agora. Primeiramente eu vou ter que tomar um cuidado aqui, porque até naquela conversa eu sofri algumas ameaças, como venho sofrendo já em outros lugares há bastante tempo, e eu não estou aqui mal intencionado, eu não estou aqui descumprindo a Constituição, eu respeito as leis do meu país. Então, antes de mais nada, eu vou citar os meus dois advogados, que são Charles Murray e Immanuel Kant. Por que eu cito esses dois? Eu vou ler aqui, isso está publicado na minha página. Charles Murray é um escritor norte-americano que ficou conhecido no ano de 1994 por ter escrito um livro chamado A Curva do Sino. Nesta obra, Murray defende a tese de que os brancos têm o QI médio mais alto do que dos negros lá nos Estados Unidos, e ele também observou outros países, inclusive o Brasil. E ele defende esta tese, que é polêmica. Ele foi comparado com Hitler, foi acusado de racismo, mas também foi premiado. Teve também pessoas que reconheceram o estudo dele como algo sério. Então eu parto do pensamento desse Charles Murray e de um bem mais antigo, que é o Immanuel Kant. O Kant é alemão. Aqui eu cometo o pecado que os acadêmicos não perdoam, porque eu nunca li Kant, nunca. O único contato que eu tive foi minúsculo durante a universidade, que eu tinha umas aulas de filosofia e o professor levava alguma coisa de Kant, mas eu nem prestava atenção. É um texto muito difícil de ler para mim e muito complicado, não é algo que me dava gosto, eu não tinha vontade de ler Kant. Mas eu peguei só essa frase do Kant aqui, quem conhece deve saber que foi ele que escreveu, que diz o seguinte, presta bem atenção nessa frase: a humanidade existe em sua maior perfeição na raça branca. Os índios amarelos têm uma quantia menor de aptidão, os negros são inferiores e os mais inferiores são uma parte dos povos americanos. Então aí está o excerto retirado de uma das obras do Kant. As pessoas já contestaram o que eu acredito, dizendo que Immanuel Kant apenas refletia o pensamento de uma época ainda obscura. Era o pensamento daquele tempo que já foi ultrapassado, e eu desconsidero este rebaixamento que eles querem falar do Kant. Claro que tem trechos da obra dele onde claramente ele se mostra um racista, onde claramente ele diz que o negro seria incapaz de aprender qualquer ofício ou arte. É claro que esta parte racista a gente deve retirar. Agora, aqui, por que eu mantenho a crença nesse texto do Kant? Pela seguinte razão: porque aqui nesse texto ele criou uma hierarquia simples, na qual eu continuo acreditando. Para mim, há uma superioridade, não da raça, eu vou substituir o termo raça por etnia, que é mais correto, porque raça só existe uma, que é a raça humana. Esta raça humana está dividida em 4 principais etnias, que são exatamente brancos, asiáticos, negros e indígenas. E eu vou fazer aqui a minha leitura, a minha interpretação livre dessa frase e também do Charles Murray. O importante a ser dito é que o mundo atual, nós vemos direto aí na televisão, hora ou outra aparece a questão da imigração na Europa por causa do conflito na Síria, também lá na Líbia, no norte da África, que vão, tanto os que vêm lá do Oriente Médio, da Síria, quanto os que vêm da África, e estão entrando como imigrantes, fugindo das guerras, da fome, e entrando na Europa
especialmente na Alemanha, porque todo mundo sonha em entrar na Alemanha. A Alemanha é o sonho de todo imigrante. Eu sou contra, eu já disse isso aquele dia, vou repetir agora. Eu sou contra esta leva de imigrantes para a Alemanha e para toda a Europa. E, na minha opinião, a guerra não é pretexto. A guerra não é pretexto. O máximo que vai acontecer, como a Angela Merkel já deu um sinal, é que esse pessoal vai entrar na Alemanha apenas temporariamente, vão ficar lá e serão logo assim que possível devolvidos aos seus respectivos países. Eles não terão a nacionalidade alemã. Até porque a direita da Alemanha já está reagindo, a direita da França já está reagindo, e de outros países também o movimento nacionalista está se levantando. E eu apoio o movimento nacionalista. Claro, sem violência, mas eu apoio. A Alemanha é um território muito pequeno, é um país que tem 80 milhões de habitantes e não tem como a Alemanha ficar fazendo esse favor aí. Ajuda no que puder, mas vai acabar tendo que devolver essas pessoas para os seus territórios de origem. Eu sou a favor também do controle étnico. Embora não exista uma lei nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na Europa, mas a cultura deles é voltada para um controle étnico. Você percebe que a população negra nos Estados Unidos ela é de apenas 12%, né? Mas tem um dado preocupante que dizem que em pouco tempo a população mestiça, ou seja, que inclui latinos e outros imigrantes, vai ultrapassar o número de brancos nos Estados Unidos. Isso é muito preocupante. Na minha visão, isso é muito preocupante. Na minha opinião, este número não poderia ultrapassar os 30% de qualquer população. Eu acho que defendo uma maioria pura em cada país, seja lá no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos e inclusive aqui no Brasil. Tá certo? Inclusive aqui no Brasil. Só que o Brasil é talvez o país mais miscigenado do mundo, acredito até que seja. O excesso de miscigenação, com base em Charles Murray, eu afirmo que a causa da violência e da miséria e até mesmo da corrupção. Uma mulher me perguntou e ela disse que a minha tese é ilógica e não faz sentido, porque se nós olharmos para os corruptos de Brasília, eles são brancos e eles são da elite branca. E eu discordei dela, porque quando eu olho para Brasília, quando eu olho para aqueles deputados e senadores, eu não vejo uma elite e muito menos branca. Ou até pode ser uma elite, mas não é branca. Porque o que eu vejo ali são latinos e miscigenados. E estes não são verdadeiros brancos. Porque o verdadeiro branco ele tem que ter um sangue puro europeu. E o nosso português ele já é por si só miscigenado. O português naturalmente já é miscigenado, e quando ele veio para cá ele ainda miscigenou com negros, com indígenas. Ele não é puro. O Brasil deve ter cerca de 10% da sua população apenas que pode ser chamada de branca. 90% do Brasil são miscigenados. Então eu culpo o excesso de miscigenação do Brasil como responsável pela corrupção lá no alto escalão, como responsável pela violência nas ruas e pela miséria nas regiões, principalmente aí no Nordeste, no Norte e até no Sudeste e até partes do Sul. Para mim, o número de mulatos ou miscigenados no Brasil está completamente descontrolado, está completamente exacerbado e é absolutamente exagerado, e eu sou a favor de um controle étnico. Me perguntaram, então você vai matar os negros? Você vai matar os mestiços? Não, claro que não. Eu teria, olha bem para minha cara, eu teria que matar a mim primeiro, que eu também sou. Eu sou mestiço de negros,
de brancos e de indígenas. Eu sou a mistura desses três. Agora, eu acredito que o excesso de pessoas como eu, com essa cara, ou parecido, mais escuro, mais claro, mas enfim, o excesso de miscigenados é o que causa os problemas do Brasil, da corrupção, a violência e a pobreza. Se nós tivéssemos esta população, que não sou eu que digo isso, é o Charles Murray, nós negros, temos o QI menor que o QI dos brancos. O QI médio dos brancos é maior que o nosso. Eu sou o primeiro a reconhecer isso. Eu já estudei com brancos, eu tive, vamos dizer, uma educação privilegiada, era uma educação de alto nível e era uma turma muito boa, e eu era um dos poucos negros que havia na sala, um dos poucos, e eu conseguia acompanhar eles num ritmo mais lento, mas eu conseguia, né? Eu conseguia competir com eles. Então eu não estou falando aqui que o negro é incapaz de competir, mas tem dificuldades, tem um QI mais baixo, e a pesquisa do Charles Murray, vocês vão me ouvir falar muito esse nome, Charles Murray, atesta, como ele diz aqui, e eu vou fazer questão de terminar lendo. Para Charles Murray, a elevada proporção de negros em uma população reduz o índice de inteligência nacional. Aí é o que ele disse para uma revista aqui no Brasil. Fui acusado de racismo porque mostrei um indiscutível fato empírico. Quando amostras representativas de brancos e negros são submetidas a testes que medem a habilidade cognitiva, os resultados médios são diferentes. Isto não é uma opinião. Charles Murray, cientista político. Então, pessoal, ele fez um teste onde a população negra foi submetida para medir a sua habilidade cognitiva, ou seja, capacidade do exercício cerebral, e foi verificado que o cérebro branco é mais habilidoso cognitivamente do que o cérebro negro. E ele, em outro lugar, ele diz o seguinte, que ele pesquisou o Brasil também, que o negro brasileiro é menos inteligente do que o negro dos Estados Unidos. E obviamente que o branco, o chamado branco entre aspas, que é o falso branco brasileiro, é menos inteligente que o branco norte-americano ou europeu. E eu defendo a tese de que o alemão, especialmente o alemão, e o saxão ou o britânico, esses povos são muito inteligentes. Eles têm o que eu chamo de DNA tecnológico. Num outro lugar até eu escrevi um texto chamado DNA tecnológico, e eu acredito nisto, que esses povos, especialmente alemães e britânicos, possuem o núcleo do que se chama DNA tecnológico. Logo abaixo deles vem os asiáticos, que o Kant chama de os amarelos. Abaixo dos asiáticos tem os negros. Eu estou seguindo a classificação do Kant. E abaixo dos negros vem os indígenas. Então tem uma hierarquia da inteligência. Agora, esta hierarquia não tem nada a ver com moral. Em termos de moral, aí eu discordo do Allan Kardec, porque o Allan Kardec criava uma espécie de diferença moral. Na moral não há diferença, nós somos absolutamente iguais. A diferença é só na criação da tecnologia, que os brancos são superiores. Tá ok? Então, já me ameaçaram que vão gravar minha voz e vão mandar para a polícia e não sei o que. Olha, pode fazer o que você quiser, pegue esse vídeo e mande para a polícia que você quiser. Agora, saiba de uma coisa, que eu estou fundamentado em Charles Murray, um autor reconhecido e premiado nos Estados Unidos, e eu tenho base também em Immanuel Kant, que é um dos filósofos mais respeitados e mais lidos no meio acadêmico mundial. Falou aí, até a próxima. Se eu não estiver preso.